Olá a todos, sejam muito bem-vindos à mesa Qual Clínica diante da violência de Estado, com Luca Lima, formado psicólogo pela UERJ, com Tânia Coker, que fez graduação em medicina pela UFRJ, tem especialização em psicanálise e análise institucional pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise, Grupos e Instituições, que atualmente está cursando doutorado em psicologia na UF. E foi terapeuta do projeto clínico grupal do grupo Tortura Nunca Mais, RJ, de 1994 a 2012. É coordenadora do projeto Clínicas do Testemunho do Rio... É verdade. Foi coordenadora do projeto Clínicas do Testemunho do Rio de Janeiro, de 2015 a 2016. E, atualmente, é coordenadora do NAPAV, Núcleo de Atenção Psicossocial Afetados pela Violência de Estado, e membro da RAAV, Rede de Atenção Afetadas pela Violência de Estado. Com Bárbara Conte, psicanalista que integrou a Clínica do Testemunho, doutora pela Universidade Autônoma de Madrid, membro pleno da Sigmund Freud Associação Psicanalítica de Porto Alegre e coordenadora do coletivo Testemunho em Ação. Eu fico muito feliz de poder compartilhar a mesa com esse pessoal aqui, que pensa e faz psicologia e psicanálise no que eu acredito ser o que nela há mais de potente, que é o serviço à população. Especialmente importante é a clínica que propõe servir o sujeito que sofre trauma por violência de Estado. Esse trauma que não é socialmente reconhecido e, que, além disso, é reiterado e reproduzido em outros corpos semelhantes, que é transmitido geracionalmente sem resolução psíquica. Dada essa situação político-clínica, eu pergunto, qual clínica diante da violência de Estado? Alô? Deu? Alô? Deu, tá ligado. Bom, fôlego para continuar essa discussão, enfim, e tudo isso que a gente ouviu nessa primeira mesa. Então, mas é também com muita satisfação que eu estou aqui, né, com pessoas com as quais a gente tem desenvolvido um trabalho há tanto tempo, desde o Clínicas Testemunho. Então, eu coordenei o projeto no Rio Grande do Sul e depois a expansão do projeto em Santa Catarina, e a gente participou dos dois editais, 5 anos nessa proposta de trabalho. E, ao longo desse tempo, a gente se manteve, né, não só fazendo, mas escrevendo, conversando, trocando, enfim. É uma jornada e tanto, que nos desafia sempre, e que, por isso, também é importante a gente poder estar aqui e trocar isso, contar e poder fazer esse diálogo, que é tão necessário nos dias de hoje. Então, uma das coisas que eu queria marcar é a importância de que essa fala também é uma fala testemunho, né? É uma fala de um trabalho, mas, mais do que o trabalho, é como que o trabalho nos afetou. Então, aí a pergunta da mesa também é essa, né? Que clínica fazemos hoje com tudo aquilo que vivenciamos, experimentamos e fomos afetados por esse trabalho. Começo com uma citação. Eu trouxe algumas coisas para que eu vou ler e vou falar um pouquinho, mas desse livro aqui do Didi Huberman, que é um livro novo dele, é o último livro que foi lançado agora, que se chama Esparsas, e que é de como foi o trabalho dele de investigação frente aos achados do gueto de Varsóvia, né? A organização popular, quando eles se deram conta de que eles iam morrer, e que ia ser tudo dizimado, não existiria vestígios. Então, né, que é mais ou menos isso, né? Era um aparecimento forçado de todos, e que então eles se organizaram e fizeram uma coleta clandestina, naturalmente, de coisas que pudessem marcar o que acontecia lá dentro, né? Documentos, rótulos,
fotos, diários, enfim. E, com isso, eles botaram dentro de umas latas, né, e enterraram, e tinha uma marcação para que fosse encontrada. Só que a marcação sumiu, porque eles queimaram o gueto e eles passaram patrolas, né, e eles dizimaram tudo e eles perderam a localização. Então, isso demorou 40 anos até que conseguiram achar. Então, quando eles abriram os arquivos, convidaram algumas pessoas para poder fazer, né, enfim, um olhar para isso, uma fala sobre isso, um escrito sobre isso, e o Didi Huberman foi um deles. Então, esse livro trata sobre isso. Viagens aos papéis do gueto de Varsóvia. Então, tem uma fala dele, com isso vou começar. Como nós mesmos, herdeiros desta história, seremos capazes, nós também, de transmitir a nossos filhos a força de não ter medo de imaginar, de saber, de nos emocionarmos diante dela, enfim, de responder no presente, eticamente, politicamente, ao fogo de uma história. Então, isso também nos convoca, né, a nossa história de trabalho, a nossa história de como é que foi, né, o término desse trabalho, do quanto ele também nos afetou. Então, a minha fala é um pouco testemunhal nesse sentido. É uma transmissão, um testemunho a partir desse trabalho que foi construído do Clínicas Testemunho, claro, estou falando, né, não do gueto de Varsóvia, mas do quanto, de alguma maneira, foi uma guerra, né? Que também foi construído em fatos conhecidos para nós, quando assumimos, né, essa condição de tocar esse projeto, né? Foi um edital público, é claro, mas tocado por pessoas. Foi construído em fatos conhecidos e o que viemos a saber. E em muitas situações de angústia que foram dando lugar à criação. A execução do projeto foi de 2012 até 2017, 2 editais, e acolheu uma equipe bem grande. Essa experiência institucional de tocar um projeto inovador do Estado, era a primeira vez que existia, dentro de uma política de Estado, um projeto de reparação psíquica, né, que, então, trabalharia com os efeitos da violência da ditadura. A ditadura de 64, né? Já tivemos muitas, mas essa era o inovador do Estado brasileiro que perpetrou a violência e que propunha uma reparação psíquica diante a todos que testemunharam a violência vivida, a partir de onde pensamos e repensamos nossa prática e nossos espaços de escuta. Ao longo do trabalho, a escuta clínica do consultório privado se recriou desde o início do Clínicas Testemunho, né? Muitas pessoas, todos que tínhamos um trabalho na clínica, mas de uns mais diferentes pontos, né? A clínica privada, a clínica institucional, a clínica de grupos, né, de coletivos, já que trabalhavam com grupos, alguns que já trabalhavam com a questão da violência de Estado. Então, isso nos reunia, digamos. Mas, claro que existia todas as diferenças, e isso a gente foi fazendo nas reuniões, assim, de ouvir, de ver quais eram as afinidades e as diferenças, algumas reuniões que foram feitas antes do projeto ser colocado a público. Ao longo do trabalho, a escuta clínica do consultório privado se recriou desde o início do Clínicas do Testemunho. Quando o projeto foi lançado nacionalmente, havia a expectativa de um número enorme de pessoas que viessem, né, responder a esse chamado do Estado com relação ao projeto. Nós também. Nós também tínhamos essa expectativa, né? E a gente achou que, logo inicialmente, quando fosse lançado, então, ele seria rapidamente destinado a essas vagas e seriam ocupadas. E não foi o que aconteceu. Eu estou falando da experiência que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Não foi o que ocorreu. Durante os primeiros meses, tivemos que fazer essa inversão de demanda, como a gente chama, né? Porque, ao invés da gente receber, fomos nós que tivemos que ir para a rua
ao encontro de quem poderia se beneficiar com o projeto. Tínhamos um saber que tínhamos que saber quem eram essas pessoas, porque não sabíamos. Havia pouca indicação, uma lista nacional que a gente recebeu dos anistiados, sem especificação nenhuma de onde moravam, quem eram, né? E, além disso, saímos da zona de conforto dos nossos consultórios, né, para as ruas, para os bares, para as associações de classe, pois precisávamos criar nossos registros e novas formas de aproximação. Então, isso era a experiência que a gente teve, ligava, a gente começou a fazer uma lista, chamava as pessoas, dizia que a gente queria conversar, nunca atendíamos no consultório, a gente atendia na rua, né? Atendia num bar, atendia num boteco, atendia onde eles queriam. Até onde eles quisessem, a gente ia. E atendíamos também associações de classe, sindicatos, assim começou. E também começamos a pensar que esse chamamento não poderia ser individual, a gente tinha um tempo para realizar o projeto, naturalmente, a gente teria que fazer uma chamada também pública. Então, nós começamos a fazer criamos, né, um dispositivo que chamamos, então, de conversas públicas, que era a forma de poder apresentar o projeto publicamente em lugares públicos. O suposto... Falando, então, de uma outra clínica. O suposto aprendido de criar a confiança e não irmos embora era fundamental nessa abordagem, né? Precisávamos ficar, insistir, não desistir. Nossa! Diferente do sonho do primo Levi, onde seus familiares se retiravam enquanto contavam o que ele passara no campo de concentração. Eles não queriam ouvir e se retiravam. Nós queríamos saber. Então, insistimos e começamos a trabalhar com os grupos de testemunho, com local e hora definido, e assim iniciou o nosso aprendizado, que foi a presença e o silêncio, a fala aos pedaços, uma angústia por falar do horror do vivido. Muitas das pessoas nunca tinham falado sobre isso, ou muito pouco tinham falado sobre isso. Então, era sempre uma situação de desconfiança e de horror, para eles e para nós. Mas estávamos lá, e eles convocavam outros que, como eles, não tinham falado. Em algum momento, um relato era narrado, o silêncio era quebrado, e outros também iniciavam o seu testemunho. E a experiência de confiança se instalava e uma política de recepção se instaurava. Esse é um ponto que eu gostaria de... A clínica que foi a que fizemos, que implica o valor do testemunho, é muito importante, né? Assim, como que se constituiu esse espaço de testemunho e, na contrapartida, como se constituiu um espaço de escuta que chamamos, então, dessa clínica ou política de recepção. Houve uma inversão de demanda anterior à possibilidade da fala e estabeleceu-se uma ética de recepção. A confiança da presença e a escuta que a história requeria. Uma inversão do lugar de saber. Eles sabiam, nós ouvíamos, escutávamos. Inspirada também na leitura do Didi Huberman, essa que eu falei para vocês, onde descreve esparsas. O nome do livro é Esparsas, né? O que ele queria dizer com esparsas? Que esparsas para eles eram, para ele, posições psíquicas que cada um pode encerrar numa simples experiência emocional. No campo de escuta do testemunho da violência do Estado, a experiência emocional nunca foi simples, pois sempre carregou em si o íntimo daquela experiência individual e a denúncia coletiva do nunca mais. Então, partindo dessa experiência, né, de como se ter contato com tudo isso, né, assim como o Didi Huberman teve com esses achados, tudo que pudesse servir, isso eu estou tomando dele, tá? Mas que reproduz o que a gente também viveu, tudo que pudesse servir de documentos que pudessem prestar queixa ao Tribunal da História e contar o que estava em vias de ser eliminado da história.
fazer um luto. Então, a gente trabalhou muito com essa concepção do que era um luto nessa condição que estávamos trabalhando e iniciando o projeto. O Didi Uberman diz que tomar conhecimento, então, dessa história para fazer esse luto, uma história que não tinha vestígios, é uma potência de insistir que todo gesto de escrever oculta. Resistência, ou seja, que é de revelar. Resistência que foi descrita como uma pedra lançada do oprimido contra o seu opressor, sua revolta. E que chegou a seu destino de denúncia, uma vez, então, que, lá, naquela época, foi encontrado, em 1946, e, para nós, era o que é que as pessoas nos insistiam em querer saber quanto tempo elas teriam para poder estar nesse projeto, né? Ou seja, se elas iam começar a falar e o projeto ia terminar. Do vivido e encontrado em nossa experiência, destaquei já o primeiro ponto, que foi essa inversão de demanda, né? E que logo nos apontou que a escuta em grupo, coletivo, era prioritário. Estudamos, discutimos, supervisionamos e, principalmente, escutamos. Descobrimos o quanto a situação do golpe militar empresarial era desconhecida por muitos. Não das pessoas que estavam no nosso projeto, mas sim das pessoas para as quais eles era falado. E o dispositivo das conversas públicas e das audiências públicas construíram a memória a partir desses temas, então, não falados, desconhecidos, desmentidos. O suposto saber era garantir uma escuta. Para isso, tínhamos, então, os 2 anos, com mais 2 anos depois, e depois o segundo, mas que a gente não sabia se teria o segundo. Começamos a trabalhar com grupos de testemunhos, novo aprendizado, o silêncio dessa fala em pedaços, uma angústia por falar do horror, até que, em algum momento, o relato era narrado. Então, o silêncio era quebrado e os outros também faziam seu testemunho. E aí se instalava uma experiência de confiança, que se renovava, e uma ética, uma política de recepção que se instaurava. Anterior à possibilidade de fala, estabelecia-se essa ética de recepção, que trabalhava com uma contradição. O Estado que perpetrou a violência era o mesmo que oferecia a escuta, que se sustentava em um lugar conquistado, em um tempo definido, confiança da escuta que não colocava em dúvida ou suspeição a verdade histórica de quem falava. Então, tinha sempre esse estado de confiança, e até quando se mantinha, e até quando era possível falar. A escuta no paradigma da ética da recepção é uma forma de escuta que se inaugurou no julgamento de Eichmann. Eu quis tentar aqui fazer, né, uma sustentação mais da história mesmo, né, de como isso vai aparecendo como repetição, né. Então, no julgamento do Eichmann, onde os testemunhos dos sobreviventes de Auschwitz foram tomados como verdade. Até então, eles não eram levados em conta, mesmo que eles já tivessem falado. Foi a primeira vez que o testemunho valia como verdade. Não precisava comprovar. Assim como foi para as pessoas, né, desse projeto, que elas tinham que provar que elas foram vítimas de violência, porque tinham que fazer um processo de anistia. Processo de anistia, elas têm que provar o que aconteceu com elas. A diferença, mas até chegar aí, foi preciso que houvesse a memória do acontecido, o conhecimento do vivido, a diferença entre quem viveu a violência e quem perpetrou a violência. Por isso, a importância do julgamento que instituiu essa diferença, lá, do Eichmann. Diferença que trabalhamos também quanto à nossa posição enquanto executores do projeto. Nós não éramos agentes do Estado. E, na lógica do coletivo, pudemos publicamente ir marcando esse lugar de que estávamos executando o projeto, não éramos agentes do Estado.
fazíamos, então, e resolvemos... Ai, Deus, só isso. Fazíamos os nossos encontros, então, no Memorial do Rio Grande do Sul, que, além de ser um memorial, ele sediava o Museu dos Direitos Humanos naquela época, porque agora já não existe mais, como memorial de direitos humanos. Ele existe como um museu, mas não como memorial dos direitos humanos. Então, a gente teve ainda a sorte de pegar um governo que sustentou que todo o nosso trabalho público fosse feito dentro do museu, né? Então, e destaco também que sustentamos o projeto, né, porque trabalhamos sempre em coletivo, né? Muito tem se falado disso aqui, tanto na experiência do nosso projeto nos 2 editais, como em nível nacional. Tanto é que, até hoje, né, temos um laço, né, de trabalho, um laço de amizade, um laço de convivência que se sustenta. E também, entre os pressupostos que eu gostaria de falar sobre esse fazer clínico, ampliar esse lugar, então, do modelo coletivo, do modelo individual para um modelo coletivo, que implica também de que a escuta, claro, né, teria que ser baseada em outro pressuposto, né, para nós. Então, que a escuta não estava no infantil da transferência, né? Ela estava muito mais para o real do excesso, que isso implicava para muitos que escutamos, e que tinha uma forma de transmissão que também não era uma forma organizada de poder fazer essa fala, porque ela ainda não tinha um estatuto de palavra. Estava ainda impressa em jornais que as pessoas acompanhavam. Teve uma vez uma pessoa que chegou cheia de jornal embaixo do braço, botou todos os jornais em cima da mesa e disse assim: está tudo aqui, aqui está quem eu sou. Então, era a notícia de quando ele foi preso, a notícia dele quando ele foi... Enfim, ele foi das pessoas que participou do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, e ele morava no interior do Rio Grande do Sul. Mas ele não queria falar. Então, ele levou todos os jornais. Vocês leiam os jornais, vocês vão ficar sabendo de tudo, né? E daí a gente dizia que bom que não era o jornal, que era ele que ia ter que se apresentar. E assim foi. Então, e ou dos outros das marcas do corpo, né? Pessoas que a gente ouviu. Eu falei isso no dia que anterior. A gente teve aquela mesa das pessoas que fizeram os documentários, né? E que eu falei que a gente fez a escuta de pessoas que levavam as provas, as radiografias, os exames, os cálculos renais que tinham tirado, para mostrar que ali estava a prova do que era o sofrimento da experiência da violência. E nos impulsionou para a discussão de escuta, de romper o mito da neutralidade e ampliar a compreensão do que era a abstinência, ou seja, de uma ética de escuta. É muito importante que a gente pense, né, como a gente está trabalhando aqui, como tem sido uma escuta importante, a própria sequência das mesas, do que está sendo dito, né, porque a gente vê como se repete, né, aquilo que foi as várias situações de violência da vida que vão se repetindo e que vão retornando, né, com outros fatos, em outros tempos, mas com a mesma intensidade, né, do esfacelamento das pessoas, da vida, dos sentimentos, da forma de como as pessoas daí vão transmitir ou não transmitir. Pessoas que ficaram doentes, morreram sem nunca falar, e pessoas que puderam falar. Então, se o paradigma de Eichmann foi o silêncio, o paradigma da fala e da ética da recepção foi o testemunho, que abriu caminhos para a nossa experiência como psicanalistas. A escuta de quem sofre a violência de Estado requer abstinência. Queria muito marcar isso, porque que é diferente da neutralidade, que, né, é uma discussão dentro da psicanálise que ela é tardia, mas ela é muito importante.
que diz respeito a isso, né? Porque a neutralidade, isso o Joel trouxe muito bem na primeira fala aqui, né, de como a neutralidade foi uma construção também de um Estado violento, né, dentro da própria instituição psicanalítica. E que, então, essa posição do psicanalista frente a quem escuta, né, a pessoa que está ali, ela também foi tomada por um silenciamento, né? A condição do analista era uma posição de silêncio. Então, eu quis marcar isso como um paradigma muito importante. Assim, isso é uma repetição da experiência, assim como foi em Auschwitz, assim como foi dentro das nossas próprias instituições psicanalíticas, onde esse tema não era falado e foi tão tardiamente, né, trazida pelo livro da Helena Bessermann Viana. Então, a escuta de quem sofre a violência requer abstinência, e é diferente da neutralidade. A escuta psicanalítica é também como um sintoma, produtos de marcas inconscientes e conscientes, mas também é uma espiral infinita, que produz um novo saber. Ela não se restringe ao après-coup de um trauma-repetição, pois cada volta do espiral é uma recapitulação de N voltas até poder ser um acontecimento. Várias voltas são necessárias para que algo mude. Há muito tempo a ser percorrido, e o trabalho psíquico com muitas voltas de uma espiral que abrem brechas para que se produza um acontecimento. Mas a contrapartida é necessária. A escuta precisa ser abstinente, que sustente a experiência do horror. E a transferência não é só da ordem do revivido, mas de algo que se cria em transferência. Então, a gente diz que, além do verbo, é o ato. Então, eu sei que meu tempo já está quase esgotando, mas eu queria... Ou já esgotou? Eu virei papelzinho ali. Mas, enfim, o que eu queria dizer ainda... 2 minutinhos, tá? É essa ideia, né, que, para contar o acontecido, nos tempos da exceção, a violência dos acontecimentos ficou no apagamento do não saber, porque eu acho que isso é muito importante, né? Essa ideia de que não houve, a ideia de que foi uma coisa diferente, a ideia de que não foi tão horroroso assim, de que não foi tão destrutivo assim, né? Para quem nunca ouviu, né? E que, para quem falou, né, isso foi muito importante, porque foi exatamente em vários níveis, que foi o conhecimento do fato, a possibilidade de isso ser tomado como verdade, se estabelecer uma possibilidade, né, de reconstituir a fala, o lugar de fala. O Jorge Alemão, que é um filósofo e um psicanalista, num livro, ele diz assim, de que o luto se resolve fora de casa. Se nos mantemos numa circularidade, reféns do real sem lei e do excesso não interditado, não encontraremos novas respostas. Fora de casa é ir buscar outras respostas que deem conta de sustentar novas ações, distribuição de um novo laço social. Mas vivemos em ato a experiência da violência, quando o projeto foi suspenso, né, com o golpe do Temer, e que, então, tivemos que buscar novos caminhos. O que a gente ia fazer? Né? Um monte de gente que estava envolvido em vários grupos de testemunho, em várias formas de atendimento. A gente tinha grupo, a gente tinha uma espécie de capacitação, onde vários profissionais da saúde estavam envolvidos. Então, o que a gente ia fazer com isso? E aí a gente resolveu, então, nós não resolvemos, a gente tinha que encerrar o projeto, não podia ser a mesma forma do projeto que a gente estava desenvolvendo, mas a gente, então, criou um coletivo, que se chamou Coletivo Testemunha e Ação, e as pessoas, mas foi muito interessante, porque as pessoas vieram nos procurar. A gente interrompeu o projeto, tinha que fazer os relatórios, tinha que entregar as coisas que a gente tinha produzido,
foram várias coisas, livros, documentários, etc. Mas a gente tinha que interromper os atendimentos, que era a coisa mais complicada. Então, mas as pessoas vieram nos procurar, e aí a gente começou a ouvi-los num outro espaço, de uma outra forma, e eles mesmos foram chamando as pessoas. E, hoje em dia, então, só para encerrar, queria contar que muitas pessoas ainda estão conosco, muitas outras chegaram, né, para que pudessem ser ouvidas. Então, a gente começou a trabalhar com testemunho público, porque a gente entendeu que esse outro paradigma do coletivo era fundamental. E também trabalhar em duas frentes, né? Uma frente que são as escolas, e a outra frente que é o trabalho de mostrar a repetição da violência em vários desses relatos que as pessoas fazem do seu trabalho na escola ou do seu trabalho, né, como docentes, não só em escola, mas, enfim, em outras instituições. E isso também foi gerando um outro saber, uma outra possibilidade de circulação, que veio, então, através do testemunho, através de ações nas escolas, de grupos em escolas, e também a gente abriu uma outra perspectiva, que foi a de memória, né? A memória através da arte, né? Então, a gente tem trabalhado muito com documentários, com produção de pessoas que, inclusive, sofreram a violência e agora elas estão fazendo teatro. A gente está fazendo isso de uma forma pública. Tudo isso que não era para a gente fazer agora, dos 60 anos, vai ser mantido, evidentemente. A sociedade civil tem que, nesse momento, se manifestar com muito mais força do que esse veto, né, essa nova reedição do silenciamento, que foi uma coisa que a gente trabalhou todo o tempo no projeto, que era não silenciar, poder falar. Então, a gente vai fazer todas as nossas atividades públicas em praças, e todas elas nessas duas direções, do testemunho e da arte, né? Então, a gente vai trabalhar com performances de arte pública, com debate público, a partir de é um grupo que tem lá, Oi Nós Aqui Outra Vez, que é um grupo de teatro que vai, então, trabalhar sobre a história do Marighella e a história do Raimundo Soares, que foi o primeiro desaparecimento forçado, né, já para tomar a história de antes, que ele foi espancado e foi atirado do Guaíba, lá, que é o nosso rio, que é um lago, e morreu, né, morreu amarrado, e depois ele foi descoberto. Então, assim, trazer essas histórias da ditadura através do teatro. Bom, eu vou parar aqui, mas depois a gente pode continuar, porque tem mais coisa para falar. Muito obrigada. Vai ter um tempo de debate, enfim, e a gente vai conversando sobre isso. Agora, passar a palavra para a Tânia ou para o Luca? Então, vai lá. Quer falar nesse ou quer falar nesse? Pode ser esse. Que eu não vou ler, então... Oi. Tá funcionando. Então, eu tinha preparado, tinha começado a preparar um texto escrito, né, mais para organizar o pensamento, controlar a ansiedade, essas coisas. Mas, na medida que eu comecei a escutar, né, as falas aqui, nesses 3 dias, né, eu achei mais interessante me deixar afetar, né, pelo que eu estava ouvindo, né, mesmo que isso implicasse assim, não, a produção de uma fala mais desorganizada, né? Então, e aí, indo por aí, isso me permite conversar um pouco com as coisas que eu ouvi aqui, né, e que me afetaram bastante. A primeira coisa que assim, me provocou, né, ouvindo Cecília e Joel, né, Cecília, que coordenava o projeto clínico do Tortura Nunca Mais, né, onde eu iniciei, assim, mais oficialmente esse tipo de atividade. Já vinha
um pouco nesse tipo de atividade, mas não tão não tão massivamente, né? Mas ouvindo a Cecília falar e o Joel também, né? Eu pensei num caminho aqui, né? Assim, que é um pouco meio testemunho, né? Mas não um testemunho pessoal, né? É um testemunho de uma prática que é coletiva, uma construção que é coletiva e que continua aqui, né? A partir dessas afetações. Então, assim, falando, eu diria que ao longo desses últimos, desde 94, para mim, quando entrei no Tortura Nunca Mais, ao longo desses 30 anos, eu pude experimentar, pude estar diante dessa pergunta, qual clínica, né? Em vários momentos, com vários parceiros diferentes, né? E assim, tendo visto os contextos diferentes, evidentemente isso ia fazendo a gente ter que repensar o dispositivo, né? E isso colocou para a gente a clareza de que não tem uma clínica, né? Não tem uma especialidade, aqueles que trabalham com violência de Estado, não tem uma clínica né, que a gente, por exemplo, mesmo trabalhando com formação, com transmissão, né? Nunca apresentar um modelo de clínica, né? Pelo contrário, a gente, nesse trabalho, a gente é muito levado a pensar, a problematizar os dispositivos, né? E o que eles produzem, o que eles fazem ver e falar, né? Então, assim, 94, né, quando essa pergunta se coloca mais claramente para o coletivo que eu fazia parte, né? A gente estava, já existia há 3 anos, Vera estava lá, a Jane estava lá, a Beatriz já estavam lá no projeto clínico do Tortura Nunca Mais, né? Eu entro e encontro um coletivo perguntando muito isso, qual clínica, né? Diante da violência do Estado, né? E qual clínica diante desse vetor de subjetivação que não só produzia sofrimento psíquico nos afetados diretos ou os mais próximos, mas produzia subjetividade, né? Não só, novamente, não nas pessoas que foram atingidas diretamente, mas em toda a sociedade, né? Então, desde o início, né, o que ficava claro é que era preciso produzir dispositivos que ajudassem a desintimizar, a desfamiliarizar a clínica e coletivizar, né, a própria análise, né, o entendimento do que se estava vivendo, né, politizar a clínica, né, poder relacionar, quer dizer, poder, digamos, enfrentar né, aquilo que fez parte da nossa formação, que era a dissociação entre clínica e política, entre o individual e o coletivo, entre né, essa dicotomização sujeito e objeto. Então, era também se problematizar o próprio lugar, o próprio papel, né? Então, e aí, usando o dispositivo que a gente entendia que, desde então, que poderia ser interessante, é o dispositivo clínico grupal, né? E não só no consultório, alargar o setting, né? Sair do consultório, né? E também a gente pensava, né, naquele momento na clínica ampliada, né? Era um momento em que estava se experimentando a clínica ampliada, né? Um momento em que se vivia claramente os efeitos do impacto da ditadura na formação psi, né? Era um momento que se vivia também um processo de reforma psiquiátrica, né? A gente estava tendo que lidar com um legado de mais de 100 mil pessoas internadas em hospitais psiquiátricos. Então, a própria profissão, na própria
clínica também tendo que se repensar nesse sentido, né? Então, a gente, além de oferecer espaços de análise, né, dispositivos clínicos grupais, onde a gente recebia pessoas nos consultórios, a gente também saiu a campo, né, fazendo oficinas em vários estados do Brasil, e eram sempre oficinas que a gente procurava sugerir para os organizadores que chamassem aqueles que podiam ajudar a compor uma rede, compor redes, né? Então não era para psicólogos que a gente fazia já, né, tentando transversalizar, então chamando, né, os vários coletivos, as várias, enfim, pessoas do campo também do direito, enfim, militantes de direitos humanos, para que a própria oficina ajudasse a produzir rede, né? Então essa já era também esse já era um entendimento, né, que essa tem que ser uma intervenção, e uma intervenção que coletivize, que ajude a desintimizar e a produzir redes, né? E nessa época, né, Gisele e Fábio estão aqui, estava acontecendo também, tinha acabado de acontecer a chacina de Acari, aconteceu o Vigário-Geral, a chacina da Candelária, né? Enfim, a gente estava vivendo isso tudo, mas, naquele momento, chegavam mais os ex-presos políticos e familiares, né, para atendimento. Não só, mas predominantemente. E aí isso fazia a gente ter que pensar muito no nosso dispositivo. O que acontece? Né, que, em meio a tudo que está se passando nas cidades, né, a gente recebe predominantemente ex-presos políticos, ou assim considerados, porque né, essa nomeação, né, abarcou apenas aquelas pessoas que passaram por situação de prisão e tortura e que foram consideradas, né, pelo Estado como opositores políticos, etc. E tal. Enfim. Então, a gente levou essa pergunta há muito tempo. Uma das coisas que a gente identificava muito é que as pessoas que procuravam, mesmo essas ex-presas políticas, eram pessoas que tinham passado há 20 anos, 30, né, 20 anos mais ou menos, pela experiência de tortura, 30 anos, né, e elas, embora procurassem, né, esse espaço de terapia, porque entendiam que ali seriam escutadas, muitas delas vinham ou de experiências em que a dor tinha ficado, digamos assim, o único espaço para poder falar daquilo tinha sido no consultório, então, vivendo essa experiência de confinamento, de psicologização, né, dessa dor, né? Ou então, pelo contrário, vivendo pior ainda, uma desqualificação, uma patologização, uma negação, né? Então, essas pessoas, mesmo assim, ainda que houvesse um espaço de acolhimento e muita confiança, acho que isso era bastante evidente, nós recebemos mais centenas de pessoas, né, no Tortura Nunca Mais, havia tão claramente um encapsulamento né, do que foi vivido, uma impossibilidade de falar, um silenciamento. O silenciamento tinha sido tão eficaz, né, que se tornara, então, já um autossilenciamento, né? Então, as pessoas não... era como se aquilo tivesse ficado encapsulado, então tinha uma rigidez, né? As pessoas tiveram que conviver com aquilo 10, 20, 30, 40, né, hoje 60 anos, os que ainda estão vivos com aquilo, e tinham que seguir vivendo, então não falavam disso. Falavam de muita coisa, mas não falavam exatamente da tortura, né? Então, era uma experiência que continuava sem linguagem e vivida absolutamente no desamparo. Então, quando a gente inicia o projeto Clínicas do Testemunho, né, foi uma surpresa muito grande, né, Vera, que muitas delas, né, aquelas pessoas que passaram
processos terapêuticos com a gente, e que a gente escutou há tantos anos, no Clínicas do Testemunho, nos primeiros segundos já começavam a falar do que viveram na tortura, né? Então, assim, era o dispositivo produzia outra coisa, evidentemente. Claro que tinha uma escuta. A gente estava vindo das comissões de verdade, né? Tinha um processo de... Eu acho que aí a fala da Carol e do Lucas nos ajudaram muito, me ajudou muito a lembrar, a poder trazer isso aqui. Acho que o fato de ter na arena política, né, a possibilidade dessas histórias estarem sendo faladas, né, dos testemunhos estarem acontecendo, também facilitou. O fato da gente vir do Tortura Nunca Mais facilitou para a gente. Mal a gente abriu a clínica, já chegou muita gente, se inscreveu muita gente, né? E chegaram já falando sobre o que viveram na tortura, e podendo começar a nomear como tortura, porque muitas das experiências, como também a Carol falou ontem, é que muitas vivências não eram nem experimentadas, nem nomeadas como tortura, né? Então, e agora, mas uma coisa muito interessante que eu acho que facilitou, claro que tinha essa coincidência, né, entre ato político e ato clínico, né, coincidindo naquele momento, né, o Estado dizendo que queria ouvir e psicanalistas se propondo a escutar, mas acho que não foi só isso. Acho que também a própria forma as estratégias, né, de acolhimento, os dispositivos foram criados juntos com as pessoas que chegavam, né? A gente tinha um grupo de recepção, mas e aí as propostas que iam, né, sendo feitas, né, de coletivização, de agrupamento intergeracional, ou não, por gênero ou misto, para a construção de testemunho e, né, para apresentação em comissão de verdade ou não. Ou, por exemplo, teve um grupo que a gente montou para fazer uma diligência no Hospital Central do Exército, para, né, mostrar que acontecia tortura no Hospital Central do Exército. Então, a gente reuniu um grupo de pessoas que passaram por lá e para, né, construir testemunho, né, enfim. Então, os dispositivos eram variados e eram construídos pelas próprias pessoas junto com a gente. Então, o construir com, né, e não por, né, e esse lugar, então, já crítico dessa posição de neutralidade, né. Aliás, esqueci de falar que uma das questões que a gente, já desde o Tortura Nunca Mais, marcava muito é que, claro, embora a tortura sempre atingisse alguns corpos em especial, né, evidentemente, hoje, por exemplo, os corpos negros, naquele momento, os corpos negros, como sempre, em toda a história do nosso país, mas também os corpos dissidentes, né, politicamente, a gente fazia questão de mostrar que afetados éramos todos nós, todos numa sociedade que tolera a tortura, são afetados de uma maneira ou de outra, né? Produzindo indiferença, produzindo medo, produzindo ódio, sei lá, mas todos são afetados. Ai, afasta de mim esse papel, pelo amor de Deus, quero falar muita coisa. Ainda bem que a Bárbara virou o papel já. Do outro lado só tem 1 minuto. Não, mas faz o mesmo, tá? Faz uma. Então, a gente trabalhava muito com essa perspectiva, né, de que afetados somos todos nós, e a ideia, então, era pensar em termos de produção de subjetividade, não sequelas, né? Porque esse negócio de sequela também localiza, patologiza aquele que é afetado pela tortura, né? Então, a passagem pelo Clínicas do Testemunho, nesse sentido, foi muito
foi muito importante, né, muito vigorosa, assim, né, de trazer, ajudar a trazer o testemunho à baila. E a experiência, por exemplo, com filhos e netos foi muito interessante, porque até então eles chegavam muito afetados indiretamente pela afetação dos pais, né? Não se sentiam afetados pelo ambiente, pela opressão, pelo autoritarismo, pela violência da ditadura, mas muitas vezes pelas consequências das ações dos pais nas vidas deles. Então, e aí não sabiam falar sobre isso, nem sabiam muito bem porque estavam ali, mas estavam ali. Então, foi muito interessante a gente passar meses se reunindo e a gente era sempre começava por uma apresentação, porque sempre tinha gente nova, né? E aí todos se apresentavam para todos, e pela pergunta o que a gente está fazendo aqui, o que a gente quer fazer com isso, né? Então, e aí era evidente, né, que aquela apresentação coletiva, né, continuada, como que aquilo foi ajudando a nomear, a conectar fatos, porque todos diziam de uma grande fragmentação na história, falavam muito de um lugar muito passivo, muito sofreram as consequências indiretas, né, não por algo que escolheram. Então, era como se fossem vidas muito impedidas de ter alguma agência, atividade, criação. E olha que eram muitos artistas, né? Engraçado que então pessoas que trabalham com criação. Então isso foi dar, inclusive, no coletivo Filhos e Netos, né? Essa pergunta o tempo inteiro, o que nós estamos fazendo aqui. Aí, bom, mas aí, em 2014, a Gisele nos lembrou muito bem que foi um dos anos onde se passavam clínicas do testemunho, estava acontecendo aquela operação a intervenção federal, né, em partes do Rio de Janeiro, na Maré. O Clínicas do Testemunho, ele, como disse, né, Bárbara, ele recebia pessoas que comprovassem participação política na época da ditadura e prisão e tortura e tal. E isso não tinha uma visão muito estreita, né, do que então poderia ser considerado como beneficiário, né? Então a gente, claro, tensionou isso, né, e isso levou à criação e Paulo Abrão, né, foi muito acolhedor nessa proposta, né, levou à criação do Centro de Estudos em Reparação Psíquica, que também era um projeto piloto para se pensar, junto com a rede pública de saúde e assistência social, como, então, pensar uma sensibilização, né, da rede pública e introduzir essa temática, né? Fábio e Gisele, mais uma vez, foram parceiros nossos, deram aulas, né, nessa capacitação que a gente fez, na época, num dos territórios do Rio de Janeiro, que tinha o maior índice de violência de Estado, que era a Cari, né? Bom, então, assim, mas isso tudo foi interrompido, né? E a gente teve que se haver com isso, né? E foi um momento, então, que a gente pôde... Deixa eu falar dessa partezinha tão importante. Aí eu queria falar um pouco do NAPAV e da AVE, né? Nesse momento, então, né, que a gente vai a campo, né, e consegue um apoio do Fundo da ONU, das Nações Unidas, né? E aí eu estou trazendo nessa perspectiva, né, contando um pouco, fazendo um pouco de testemunho, porque essa pergunta, qual clínica diante da violência do Estado, atravessou o tempo inteiro, né? E o tempo inteiro fazia com que a gente tivesse que pensar os nossos dispositivos, o que eles deixavam de fora, né? Qual o efeito deles, né?
Então, quando a gente cria o NAPAV, né, a gente envia um projeto para um fundo da ONU para vítimas de tortura, e a ONU acolhe esse projeto desde 2017, foi quase em seguida ao final do Clínicas, né, que a gente passa a receber, então, a gente, desde então, já recebeu quase 600 pessoas, gente, e a metade, mais da metade, um pouquinho, de mães de jovens assassinados pela polícia ou pela milícia, em geral pela polícia, mas também outros agentes de Estado, e alguns desses familiares com mais de 1, 2, 3 familiares assassinados, né? E logo em seguida começa a pandemia, né? Então isso faz com que a gente precise encontrar também, aí exige da nossa prática, né, repensar os dispositivos, e a gente passa a entrar na casa das pessoas, basicamente. Se antes a gente, né, sempre pensando junto, construindo junto os dispositivos, então muitas vezes no território, né, então na Baixada Fluminense a gente fez um grupo longo lá, em Manguinhos, enquanto era possível. Depois teve começou a pandemia, então a gente continua trabalhando pela internet, né, com sessões online, e aí experimentando mais ainda, de uma certa forma, entrando mais ainda na vida das pessoas e ouvindo os caveirões voadores né, e tiroteio, e, enfim, de alguma maneira. Então, assim, tudo isso, evidentemente, e eu pego esse caminho para falar o quanto que a gente tem sofrido intervenção, né, na nossa própria prática clínica, né, como ela está permanentemente em intervenção e como que ela vai nos transformando e nos tirando desse lugar que o Joel falou. O próprio dispositivo clínico, dispositivo psicanalítico, é produtor de hierarquização, né? Então, como é que a gente trata o próprio dispositivo clínico? Para que ele produza, para que ele transversalize, né, que não seja o próprio dispositivo clínico grupal, ele intervém por todas as direções, né? A gente é tratado também, né? Então, e agora, eu queria muito poder desenvolver um pouco mais sobre isso, e, na verdade, queria muito que pudesse ser uma roda de conversa, não uma... Porque aí a gente, né, troca mais, né? E agora a gente está nessa experiência da criação da RAAV, né, que vários de vocês aqui fazem parte, né, o meu colega aqui, querido, também faz parte, né? E é também uma outra forma, né, da gente ir pensando os nossos dispositivos, né, peripatéticos, cada vez mais no território, né, cada vez mais construídos juntos, né, e cada vez mais interferindo, né, na nossa experiência enfim, nessa formação na nossa branquitude, pelo menos no meu caso, a mesa aqui, por sorte, vai falar de vários outros lugares, mas essa intervenção propriamente dita nos lugares que a gente ocupa, né, na sociedade, né? Então, quando eu faço aquela pergunta, terminando agora, para Gisele e para Fábio, né, que eles interpelem a gente, né? Assim, a clínica que a gente faz é bastante nessa direção, né? Porque só assim, né, a gente vai para além de cuidar do sofrimento psíquico alheio, mas a gente também se implica e se pergunta onde é que a gente está, onde é que a gente participa nisso e qual é o nosso papel, né,
para que isso não se dê mais, né? Que isso, a gente está, nesse momento, vivendo, assistindo em tempo real alguns genocídios, o que está se dando na nossa cidade, o que está se dando, né, a milhares de quilômetros daqui, né, em Gaza, e o que está se passando com a gente, né? Então, é por aí que, então, eu queria desenvolver a minha fala e agradeço poder conversar com vocês sobre isso. Obrigada, Tânia. Agora, o Luca. Acho que eu liguei certo isso aqui. Acho que está certinho. Acho que não vai chegar. Primeiro, poder agradecer por estar aqui dividindo essa mesa com pessoas tão potentes. Tânia, fico muito feliz de estar aqui do teu lado. Tânia, parceirona de luta. Meu nome é Luca Lima, sou, antes de psicólogo, mas também como psicólogo, homem preto, cria da favela da Pedreira, aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu atuo na instituição Redes da Maré, que é uma organização social que fica localizada no Complexo de Favelas da Maré. Eu fico no eixo de segurança pública e acesso à justiça, trabalhando diretamente com acolhimento e atendimento de vítimas de violência armada. E aí, pensando muito na fala que eu queria trazer, acho que para poder demonstrar um pouco do trabalho, eu queria trazer uma história sobre uma das primeiras atuações que eu tive em campo, né? A Redes, ela, no eixo de segurança pública, trabalha com plantões de operação. Então, toda vez que acontece alguma operação policial no território, a Rede está lá presente. Então, a nossa equipe fica por lá ativa para poder acolher as famílias. E aí, em 2022, teve uma operação policial que cheguei no território para poder entender o que estava acontecendo. E aí falaram, olha, um rapaz morreu na rua tal. Falei, beleza, a família está lá precisando de ajuda e tudo mais, vamos entender como é que a gente consegue ajudar. E fui lá. Chegando, encontrei Dona Maria. A Dona Maria estava na rua, que o filho tinha acabado de ser levado para a UPA. O filho foi assassinado na frente de casa. E aí eu cheguei e perguntei, Dona Maria, como é que estão as coisas e tudo mais? Sinto muito pela perda. E Dona Maria não conseguia me responder absolutamente nada. E eu entendi naquele momento que eu precisava só estar ali em silêncio. Acompanhei Dona Maria e família até a UPA, e muito sem saber o que faz agora, para onde vai, o corpo está aqui, qual o direcionamento que a gente tem. E aí a equipe com a advogada, com a assistente social, tentando dar os encaminhamentos burocráticos para o sepultamento e da UML, e eu estava do lado de Dona Maria, e Dona Maria só me olhando. Só me olhando. Aí eu, beleza, o que faz aqui, né? Como é que a gente acolhe isso? Qual é o nosso papel? E aí, Dona Maria veio perguntar qual era o meu nome. Eu me apresentei de novo. Ela, não, era só para poder confirmar, que era o nome do filho dela. E eu, ok, tá bom. Estamos por aqui. E aí a gente começou a apresentar para ela quais eram as possibilidades, o que a gente conseguiria fazer. Muito do nosso trabalho é pensar no acesso à justiça, facilitar esse acesso, né, dos moradores até a Defensoria Pública, fazer a denúncia ao Ministério Público. E a gente acompanhou durante todo esse processo, todo esse percurso. E aí a gente foi com Dona Maria até o IML para ela poder fazer o reconhecimento de corpo. E depois ela queria muito prosseguir para poder dar o testemunho dela. E aí foi levado para a DH. E aí eu fui com ela até o IML. E aí, saindo do ML, a gente foi de carro até a DH. E muito de choro, pensando o que ia fazer naquele momento. O filho tinha perdido, tinha outro que ela estava muito preocupada, que queria acontecer. E quando a gente vai até a DH, vocês sabem onde fica a DH no Rio de Janeiro. A DH ela fica na Barra da Tijuca. Só existe, é a Delegacia de Homicídios. Então, só tem uma delegacia de homicídios no Rio de Janeiro e ela fica na Barra da Tijuca. E a gente foi de carro com ela até lá para ela poder prestar o testemunho. E aí, ao mesmo tempo que ela estava num momento de choro, veio a percepção de onde que ela estava. E aí foi olhar. Que ela estava na Barra da Tijuca, a gente passando pela praia, a gente desceu na DH, no meio daqueles prédios, todas as pessoas, Dona Maria, uma mulher preta retinta. E em algum momento ela só parou de chorar, e ela fez assim. E começou a se olhar. Parou. Não era só a perda do filho que estava ali. Dona Maria, com a mulher preta, estava ali na frente. E aí eu peguei a mão dela, falei, Dona Maria, tá tudo bem. Ruim, né? A gente tem que vir para cá.
nesse espaço. Porque, para além da violência que sofre no território, a gente também sofre dessa violência de estar nesse espaço. Pensando toda a construção da cidade do Rio, a delegacia de homicídio fica na Barra da Tijuca para poder dificultar ainda mais o acesso das pessoas ali. Eu falei, a gente está aqui com a senhora, tudo o que for acontecendo aqui a gente vai explicando, qualquer dúvida, só perguntar, e a gente está aqui durante todo o processo. Ela, tá bom. Pegou a minha mão e ficou ali com a minha mão segurada. E aí acabou o dia, fui deixar a dona Maria em casa, e ela perguntou, mas o que eu faço agora? Né? Depois de enterrar meu filho e tudo mais, o que eu faço? Falei, hoje, a senhora deita e descansa. Amanhã a gente começa a pensar no como é que vai ser para frente. E foi. Vamos guardar a dona Maria aqui. E aí, depois, durante a semana, eu fiquei pensando, mas o que eu faço agora? Né? Qual é o papel da clínica? Como eu penso num lugar de cuidado? Porque não é só a perda dela que aconteceu ali. A gente está falando sobre um território que é constantemente alvo de operações policiais, que constantemente os moradores vão acordar com o helicóptero às 4 horas da manhã. Não é só a perda. Não é a perda do próprio filho, não é a perda de um irmão, não é a perda do vizinho. É essa constante sensação de medo. Não é só a gente abrir o consultório para poder falar sobre o luto, para poder falar sobre esse choro, o que está acontecendo ali. Porque está sendo alimentado e agravado todos os dias por conta da violência do Estado. Né? Aí a gente precisa entender como que essa violência, como que a política de segurança pública está atravessando os territórios favelados. Né? E literalmente atravessa. Está ali nas marcas nas paredes, a marca nas casas e a marca de todas as pessoas mortas. E aí, entendendo que é uma política de segurança pública que permanece a mesma desde a ditadura, e a gente não tem modificação, policiamento ostensivo, brutalidade, direcionada para o território favelado, território preto. Não há mudança. Como que a gente consegue pensar em dispositivos de cuidado, né, para poder lidar com isso e fazer atuações? Primeiro, a gente se contextualiza, né, o território que a gente está, como que a gente pensa nisso. Então, o Fanon ele fala muito sobre a violência atmosférica, né? A violência atmosférica é o conceito de como que a gente tem o clima, a atmosfera de terror e um medo constante que vai afetar o processo de subjetivação de pessoas. Então, não é só um acordar com medo. É acordar com medo de deixar o seu filho ir para a escola, porque pode acontecer alguma coisa. É ter medo de ir para fora de casa e não conseguir voltar. Ter que ficar no chão por conta de um tiroteio que pode acontecer. É ter medo porque constantemente tem um caveirão parado na rua, e não porque vai ter uma operação policial, mas é porque, para fazer uma manutenção daquele espaço, uma manutenção de poder, a gente fala de necropolítica aí, a gente precisa que essa população, que esse espaço esteja sempre marcado por essa violência. Então, cria-se essa narrativa, né? E é a narrativa do poder sendo exercido sobre esses corpos, sobre essas pessoas. Então, como é que a gente lida? Como é que a gente pensa nesse cuidado, né? Como é que a gente pensa numa clínica que pode chegar nisso? E fiquei matutando muito disso depois dessa operação e pensando nas possibilidades que a gente conseguiria ter. E aí, na semana seguinte, fui fazer mais um atendimento com a dona Maria, e aí cheguei na casa dela, junto com a assistente social, ela abriu a porta, e a dona Maria estava com as unhas feitas e o cabelo dela muito bem arrumado, e abriu a porta para mim, deu um sorriso na medida do possível, olhei para ela, falei, dona Maria, a senhora tá bonitona, hein? Como é que tá? E aquilo ali deu um ânimo, sabe? E ela riu um pouco. Eu falei, entendo que tá difícil a situação, vamos conversar um pouquinho de como é que tá? Ela falou, tô tentando me cuidar. Eu descansei naquele dia. E aí eu vi, ok, essa é a clínica que a gente está fazendo, né? Dessa escuta, dessas possibilidades. E aí, quando a gente vai fazer esse tipo de atendimento, não é pensando no atendimento só voltado para essa perda, né? Como que a gente pensa na pessoa que está ali por trás disso. A perda ela vai atravessando e vai agravando qualquer tipo de processo de sofrimento psíquico, qualquer adoecimento. E aí a gente tem que fortalecer em todos os outros aspectos. Como que a gente cria um espaço de segurança, um espaço seguro para que aquilo possa vir e que aquilo faça algum sentido, né? E eu penso muito na potencialidade da clínica no território. O como que é diferente. A gente tem uma sala de atendimento que fica no meio de Nova Holanda, alguns prédios espalhados pela Maré, e que a gente usa de vez em quando. Mas o atendimento é pensar de uma forma muito mais ampliada. Como que a gente consegue promover e pensar em cuidado nas ruas que o próprio território está ali tendo. E se o território está ali até hoje, com tudo isso acontecendo, é porque foram formadas tecnologias de cuidado
que são ancestrais, que fazem essa automanutenção. E a gente tem que aprender com isso. Então, um lugar ali, esse lugar de escuta e de perceber o que o próprio território já está fazendo, o que o território está falando. E, junto disso, fortalecer uma prática. Utilizar isso como ferramenta para fazer qualquer tipo de intervenção. E aí, pensando que essa clínica ela pode ser dada tanto dentro de uma sala, como pode ser dada no banquinho, na praça, a gente pode fazer um atendimento no bar, já fiz muito atendimento no bar, porque fazia sentido para as pessoas. Porque era onde o território estava ali acontecendo, tinha uma dinâmica e ela se sentia confortável para isso. Como que a gente consegue pensar nessas intervenções a partir do que o sujeito está trazendo? A gente entende o território, a gente tem que entender as dinâmicas socioterritoriais, socio-raciais, e aí sim a gente pode caminhar junto com a pessoa. Como que a gente faz essa clínica territorializada? Entendendo quais são os outros dispositivos, equipamentos de cuidado que já são ofertados. Aí a gente fala sobre SUS, a gente fala sobre os equipamentos de saúde. E quando a gente direciona isso para eles, muitas vezes, não tem no prontuário de Dona Maria que ela perdeu o filho. Tem uma crise hipertensiva. Essa crise hipertensiva, colocaram qual foi a data? Talvez tenha sido a data de morte do filho. Talvez tenha sido a data de uma outra operação policial. Talvez tenha sido a data que o filho da vizinha foi assassinado. E aí? Não, a gente precisa entender como que a gente fala com a saúde, como que se percebe saúde com todos esses elementos. Não tem como prontuário não constar isso. Ela não é isso, ela não é só isso, ela também tem isso ali. Como que a gente consegue trabalhar e atuar? Então, muito de provocação desse lugar da nossa clínica é não fazer essa clínica solitária, e sim entendendo como os outros equipamentos fazem parte, compõem esse cuidado, e levar esse lugar de atenção. Isso daqui está acontecendo, né? Porque quando a gente vai para a saúde, a gente pensa numa equidade de cuidado, quando, na verdade, essa equidade não chega na favela. A realidade de atendimento de saúde mental não necessariamente vai ser a que essa população precisa. Como que a gente consegue pensar em novas estratégias, novas atuações, né? Como é que a gente escuta quem a gente está atendendo para poder, aí sim, pensar na nossa devolutiva de ação. Aí sim eu penso numa clínica que faz sentido. Aí qual é a clínica que a gente está falando? Talvez seja essa. Né? Quando a gente está tentando se situar aqui. E aí, pensando muito nessas criações de dispositivo, tem a RAV, que foi um suspiro muito grande para mim, quando trabalhando, porque é isso, né? A gente está tentando dialogar com a saúde a todo momento, mas ainda assim é um lugar solitário, porque a gente vai apontando o que a violência de Estado faz, quais são as consequências, mas não necessariamente isso vai ser entendido como perfil de atendimento para a saúde mental. E aí chega a RAV com uma outra possibilidade para a gente conseguir repensar isso. E aí, entendendo nessa clínica, muito que a gente fala, né, da clínica política, como que, para além de ofertar os atendimentos, é também a gente chegar nos territórios para poder fazer a provocação com mobilização territorial, falando para as pessoas que, sim, esse tipo de atendimento é possível, vocês podem ter esse acesso, mas também levando isso para o restante dos equipamentos dali. Falando como que a gente pode cuidar, de que forma que a gente pode investir nisso, né? Que tem outras possibilidades. Violência de Estado também está ali como adoecimento psíquico. Está ali agravando muitos processos. O luto vai vir agravando muitos outros processos de adoecimento. Como que a gente percebe isso, né? Como que a gente consegue elucidar um pouquinho para pensar numa prática que faça mais sentido para essas pessoas? Acho que é por aí. Tentei ser sucinto, tá? Tentei ser sucinto. Não, infelizmente foi super econômico. Eu queria ficar aqui escutando a mesa. Enfim, fico emocionada, fico mexida. Né? Sou apaixonada por essa coisa chamada clínica psicanalítica. Mas, enfim, vamos abrir aí para a plateia, inquietações. Vamos lá. Não, eu só dizer que a gente vai ter que ser muito breve, porque nós não podemos atrasar muito as mesas da tarde, porque tem uma pessoa que tem horário para sair para o aeroporto. Então, infelizmente, é isso. Então, eu vou pedir também que as intervenções da plateia sejam muito breves para a gente ter tempo para a mesa responder. Quem quer falar? Alguém? Você? Tá. Então,
Obrigada mais uma vez, né? Eu tentei escrever aqui para ser mais sucinta. Eu queria poder perguntar, por exemplo, para a Bárbara, né? Quando você fala em abstinência, se é que eu entendi bem, no lugar de neutralidade. Queria que você pudesse tentar, por favor, explicar um pouquinho mais sobre o que vem a ser essa abstinência e o que ela consegue conquistar, né? Tá? Por favor. E também eu tinha também desejo de poder conhecer um pouco melhor, se a senhora puder falar, para Tânia Coker, né? Sobre a clínica ampliada. Mas, ouvindo na sequência o Luca, eu acabei elaborando a pergunta assim, aí eu gostaria de pedir que um de vocês ou todos pudessem tocar, de algum modo, no seguinte questão. Por exemplo, como vocês se sentem recebidos, né, acolhidos, reconhecidos, validados, seguros, praticando uma clínica no território, quando o território é a favela, né? Por exemplo, eu não moro no Rio de Janeiro, e enfim, essa realidade é muito distante da minha realidade, né, da cidade que eu moro. Não que em Curitiba não tenha favela, tem, mas não tem como tem aqui, na quantidade, eu acho, em toda a complexidade que tem aqui. Então, como vocês se sentem nesse território, né? Inclusive, gostaria de perguntar também por que vocês falam favela no lugar de comunidade, né? Se isso é uma opção política e, se sim, poder discorrer um pouco sobre ela. Eu entendo a questão do quanto é importante. Eu não consigo mais me lembrar o nome, mas a moça da mesa anterior, quando ela falou da questão enfim, que perpassou pela questão do lugar de fala, e ela faz questão de dizer de onde ela é, até para demarcar, né? Enfim, tudo que ela tem a dizer e sente a partir disso. Mas eu queria poder compreender por que a opção, né, de onde vem, assim, historicamente ou politicamente, enfim, ou existencialmente, né, como vocês preferirem, como que vocês optam por falar favela no lugar de comunidade. E daí aqui, ó. E aí a outra e também entre clínica ampliada e clínica política, né? O que acontece ou desacontece quando vocês fazem essa clínica diante da violência de Estado? Ou melhor, diante da violência de Estado, entre clínica ampliada e clínica política, o que acontece ou o que não acontece? Tá? Obrigada. Gente, vou fazer uma sugestão, que a mesa encare essas questões da Fabiane, porque eu acho que a gente não vai ter muito tempo para a mesa poder discorrer um pouquinho mais. Depois, se tiver alguma questão urgente da plateia, a gente retoma. Acho que é um bom encaminhamento, né? Vou começar, então, com a questão que foi dirigida diretamente a mim, mas que, enfim, é de nós todos, né? Porque a diferença entre neutralidade e abstinência. E a opção pela abstinência. Claro. Que é fundamental, né? É porque a gente aprendeu o que é exatamente silenciamento, que a gente pode falar em abstinência, né? Então, porque é uma prática, né, de que as políticas que fazem com que o sujeito fique destituído do seu lugar de sujeito, elas são políticas de silenciamento, né? Então, por exemplo, naquilo que a gente está vivendo hoje, esse deslizamento, antes antes do deslizamento, só queria trazer uma coisa que te molhei? O caderno não. O que a Tânia trouxe aqui, ela não usou a palavra que ela usou ontem, mas eu queria retomar, que é esse esgarçamento de um dispositivo. Quer dizer, a escuta, a partir dos vários lugares que a gente falou aqui, uma escuta individual, uma escuta coletiva, uma escuta da comunidade, do território, ela sempre supõe o lugar de quem escuta, né? E por onde essa pessoa também está atravessada por um silenciamento, por algo que ela não pode falar, ou por algo que ela não se deu conta de que ela repete sem poder desfazer esse lugar de proibição, porque o silenciamento ele implica numa proibição.
né? Então, se a gente for tomar o que a gente tem falado aqui, eu acho bem importante que é essa ideia da anistia, né? Se a gente também compactuar a anistia para todo mundo, né? A anistia, quem perpetrou a violência e quem é aquele que é vítima, afetado pela violência, bom, não tem como a gente poder sustentar uma justiça, né? Uma política de justiça. Então, a política de justiça, a política de memória e uma política de escuta, elas estão relacionadas. Então, quando a gente fala em abstinência, a gente fala que não é o lugar de silenciamento neutro de um analista. Não existe neutralidade na posição de quem escuta, né? Está aí o colega para dizer como é que ele foi se colocando de uma maneira que ele pudesse se aproximar da pessoa, que ele pudesse efetivamente fazer alguma coisa que faça diferença na vida daquela pessoa a partir da escuta do que ela está falando. Então, quando a gente fala em esgarçamento de um dispositivo, que eu adorei essa forma como tu colocasse, e assim como a gente fala da compreensão desse deslizamento, assim, tem que abrir. Deslizar quer dizer deixar correr um pouco, deixar abrir um pouco, né? Desse lugar de proibição, desse lugar daquilo que tu nunca é neutro frente a uma situação. Tu sempre tem algo que tu te coloca à frente, né? Que pode ser uma certa apatia, mas também pode ser uma revolta frente àquilo. Mas isso faz a diferença de como que tu também vai lidar com a quebra desse silenciamento naquilo que é a tua construção subjetiva, né? Eu estudei numa universidade no momento de uma ditadura. Isso faz uma diferença na minha forma de subjetivação e como é que eu fui trabalhando com isso, até eu me dar conta que eu vivia dentro de uma sala de aula com um cara do DOPS, olhando, falando e passando adiante o que se falava dentro da universidade. Então, isso é tu te dar conta que tu não está neutro, tu está tomado por ações que, às vezes, tu te dá conta e outras não, e que tu tem que reagir frente a isso, né? Tu sair desse lugar para um lugar abstinente é tu poder ouvir a história do outro, é tu poder ouvir que recursos esse outro também vai trazendo para ti, para que tu possa fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de escuta, algum tipo de forma de abrir, de ampliar a possibilidade dos recursos daquela pessoa de lidar com uma situação de violência, que nunca é igual, é sempre de uma forma diferente, uma pessoa para outra pessoa. Então, essa é a diferença, né? Tá. Então, eu vou juntar, então, duas tentativas de resposta. Aí, a questão da clínica ampliada e clínica política e a questão territorial, né? A gente trabalha com a ideia de que a tortura e as demais violações de direitos humanos nunca querem atingir uma pessoa específica, né? Não é dirigido àquele corpo. É dirigido ao coletivo, é dirigido ao território, né? É dirigido à sociedade, né? Então, pensar uma clínica política é algo que nos dá elementos para entender, para relacionar politicamente, né? Aquele acontecimento, digamos assim, com algo que está se passando, o sofrimento psíquico com as causas, né, com aquilo que o produziu, né? Então, por exemplo, quando o Luca fala, né, que no prontuário vai estar a pressão alta, mas não vai estar, né, o evento que produziu, né, isso evidentemente tem a ver com essa dissociação, né, que se faz, né? Eu não consigo administrar muitos elementos ao mesmo tempo.
apesar de ser grupalista. Se eu tô... Não, tá bom, eu não vou conseguir igualmente. Então, essa dissociação, né, entre a clínica e a política, que nos formou, né, historicamente, né, sobretudo na época da ditadura, é algo que a gente tem que estar sempre em mente e tentando desmontar, né, em relação aos dispositivos. E a clínica ampliada, ela muitas vezes, ela nos dá essa... pensar uma clínica que não se localiza numa pessoa, num dispositivo, né, que ela pode se estender, ela começa ali e vai andando, a gente vai andando com ela, né? Então, isso. Agora, você me ajuda a falar, sabe, de uma coisa que eu esqueci, que... como eu fiz um percurso, né, desde a época do Tortura Nunca Mais, se naquela época a gente estava lidando com pessoas que tinham passado por violações, né, que tinham ficado restritas àquele momento, digamos assim, claro que várias outras formas de violações, mas a tortura, a prisão, né, tinha ocorrido há muito tempo. O que se passa hoje, como disse Luca, né, a gente não pode imaginar quando começou há várias gerações antes e quando vai parar, né? Porque não tem nenhuma perspectiva de parar. Então, é uma tortura continuada, né? E é uma tortura que se expande, que se estende, né? Não, pode atingir aleatoriamente a um jovem, né? Mas que quer atingir toda a comunidade. Então, os dispositivos, nesse sentido, precisam incluir o máximo possível o território, e fazer pensar por que ali, por que isso acontece, né? Agora, sobre a atuação no próprio território, né? O Luca vai poder falar muito melhor que eu, ele é nascido e criado, né? E conhece a dinâmica muito mais, né, do que a gente pode conhecer, mas eu diria que nem sempre é a escolha mais frequente das pessoas que passam por situação de tortura ou perdem familiares ali. Muitas vezes elas preferem sair ali, elas não se sentem tranquilas em receber o acolhimento. Por isso que é preciso sempre ser construído, né, com quem busca o atendimento. É no coletivo, é fora, é no território, não. Às vezes é assim. A gente já fez, por exemplo, durante alguns meses, um trabalho até com a Maré, que não sei se você participou, 2017, não foi? Que era itinerante, né? Cada vez era em um lugar, né? E cada vez participavam outras pessoas. Era um espaço de escuta no território, aberto a quem quisesse chegar, né? Então, acho que respondendo um pouquinho, né, sobre favela e território, eu acho que tudo vai estar muito conectado para poder pensar nessa clínica ampliada, né? Clínica política. Acho que favela é favela, né? É isso. Da mesma forma que eu falo que eu sou uma bicha, que sou uma bicha preta, porque eu tomo isso. Eu pego esse termo que me foi colocado para poder inferiorizar e tomo para mim, porque é meu lugar. A favela é estigmatizada, a favela é colocada nesse lugar inferior, mas a favela é favela, e a favela é de quem está ali construindo ela. A comunidade pode aparecer, mas num tom muito higienista em muitos momentos, mas também as próprias pessoas podem falar quando a comunidade, como nesse senso, né, de todo mundo que está ali compartilhando alguma coisa. Mas favela é favela. Isso é importante ser localizado. E é isso. A gente tem que falar o nome. A gente precisa colocar isso para frente. É de onde a gente vem, onde a gente está. É favela. A gente precisa sempre nomear isso, né? E pensando nessa clínica ampliada, é pensar na favela. É pensar como que a gente está trazendo isso para essa dinâmica do território. E aí entendendo como que a gente leva para as pessoas, como que a gente está nessa clínica, né? Quem é que está levando essa clínica? Quem é a pessoa que está por trás desse cuidado? Também precisa se ver. Porque aquela figura pode ser muito violenta para alguém.
A figura de uma pessoa branca, um homem branco, uma mulher branca que seja, pode estar ali como reprodução de violência muito grande. E você precisa estar pensando nisso no decorrer da tua clínica. E, às vezes, isso tem que ser falado, tem que ser nomeado. Perguntar sobre esse desconforto. Como que a gente lida, né? E como que a gente joga isso para o sujeito também, para ser construído de uma forma coletiva. O território vai estar ali trazendo muitas coisas e a gente precisa se aproximar dele e a gente precisa pensar de que forma que essa clínica afeta o território. A gente está falando sobre uma clínica, sobre um saber que é branco, que colocou esses espaços durante, até hoje, né? Nesse lugar inferiorizado, nesse lugar subalternizado. Então, a gente não pode levar ela para lá pronta. Essa clínica, quando ela chega, ela tem que se desmontar. Ela tem que ir para o chão. A gente precisa sentar e poder dialogar com as pessoas de uma forma muito horizontal sobre o que eu posso oferecer e o que você está aqui construindo comigo. Aí a gente pensa nessa clínica ampliada. Como que a gente está construindo isso junto com o território? Novamente, se o território está lá até hoje, é porque ele conseguiu se manter, ele tem formas de se cuidar. A gente pode tentar instrumentalizar com outras coisas, trazer outros saberes para poder somar nesse cuidado. Mas nunca esquecendo... Diga. Sim. Não sei se vocês viram agora há pouco tempo, eu creio que você também... eu conheço bem a Pedreira, né? Creio que você conhece também o Complexo do Alemão, né? E eu acho que se tivesse uma política pública que fizesse, por exemplo, agora teve festas com a RJTV lá, então foi tratamentos de dente, corte de cabelo, assim, uma demanda de benefícios, né, que leva para dentro da favela, né? Por mais que esteja a boca de fumo rolando lá, tudo, mas você vê a passividade, a tranquilidade, aí você vê dentro da entrevista das pessoas que, como você representa aquela localidade, né? Fala, aqui não tem só criminalidade, aqui tem também pessoas que trabalham, estudam, procuram se profissionalizar em várias coisas, porque nesse tal dia, né, resolve-se entrar jornalismo, resolve-se entrar vários sentidos, setores que beneficia o corpo, beneficia o alimento, e você não vê tiroteio, e você não vê agressão, você não vê naquele dia o sequestro, você não vê naquele dia uma reação assim agressiva, mas sim parece que aquela comunidade se encontra tranquila todos os dias. Eu acho que se tivesse políticas públicas que invadissem todas as áreas perigosas com os profissionais que se dedicam, assim, no sentido de tortura nunca mais, todos os sentidos que procuram beneficiar a sociedade, invadisse esses territórios todo dia para trabalhar com a sociedade, ampliando, você não ia... A boca poderia estar rolando, mas a passividade, a tranquilidade nesse local ia acontecer. Porque eu vejo, sempre quando entra com uma demanda de ver medida de câncer no seio da mulher, ver próstata, ver tudo, e entra para dentro da comunidade, você vê que todo mundo assim reage de uma forma assim que queria que todos os dias acontecesse aquilo. Mas não, isso acontece uma vez no mês, daqui a 4 meses. Se isso acontecesse constantemente, cara, tudo ia se amenizar. A cultura, a arte, sabe? Jogasse demandas de insumos para ter esse imã para trazer essas pessoas, de criança a idosos. Cara, eu te garanto que eu acho que melhoraria. Importantíssimo que o Hamilton falou, mas eu precisei cortar ele por causa do tempo. Importantíssimo, Hamilton. Eu acho que isso é a cultura na favela, e essa cultura, de todas as maneiras, é importantíssima. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu preciso dar uma resposta a essa pergunta. Qual clínica diante da violência de Estado? Estamos no EBEP, Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, e é uma clínica que pode ser orientada pela psicanálise, pode ser chamada de clínica psicanalítica, não é a única, mas é possível, e vocês deram uma demonstração disso sem falar a palavra psicanálise. Por exemplo, a Bárbara diz que é abstinência e não neutralidade.
essa é a indicação número 1 do Freud. Ele nunca falou em neutralidade, nesse sentido de, sei lá, o que é neutralidade. Ele falou em abstinência, se abster. Se abster de colocar a sua pessoa, seu sintoma, eu diria, suas questões pessoais, para fazer o quê? Uma clínica da escuta. Não foi isso que todo mundo falou? Uma clínica da escuta. Uma clínica da escuta é uma clínica que faz falar. Então, uma clínica da escuta é uma clínica que vai trazer o silêncio para a fala, da melhor maneira, da maneira mais delicada possível, mas é preciso falar. E, por último, só para marcar o Luca, uma coisa importantíssima, não é só escutar e fazer falar, porque tem hora que não é para falar. Tem hora que a gente pode usar o recurso da intervenção em ato, na rua, no bar, onde for, no consultório privado, com divã ou sem divã. Não importa. Esses são cenários, não é o dispositivo. O dispositivo, quando o Luca diz, Dona Maria, a senhora precisa descansar, isso é uma intervenção em ato. Você está autorizando a Dona Maria a descansar, você está sustentando o primeiro momento da transferência, de um laço transferencial, que a Dona Maria vai descansar sabendo que você vai ouvi-la depois. E aí você vai na casa da Dona Maria, ela está bonitinha, você diz, Dona Maria, a senhora está bonitinha. Isso é uma intervenção em ato. Não é só um carinho, cuidado, é você mostrar para ela que ela também está sendo vista. Você faz um espelho para ela. Ela está bonita. E a terceira coisa é, aí sim, Dona Maria pode falar dos traumas e do desespero dela de garantir a vida do filho e de todo mundo na favela. Então, é uma clínica orientada pela psicanálise, é preciso que se diga. Eu não vou poder perder essa, só para dizer que eu acho que o que a Gisele falou, daquela psicanalista que mandou ela passear no shopping, foi uma psicanalista que saiu da abstinência e não se sabe neutra. Isso. Exatamente. É claro, é claro. Uhum. Eu queria... Eu entendi. E acho que é necessário. Mas é isso, né? Tá, então vamos lá. Tudo isso pode acontecer e é realmente muito necessário, mas até o momento que o Estado parar de tentar fazer a correção de violência com violência, e aí, né, as coisas desandam. Não tem nem muito o que falar. Entende? A gente sabe qual é a solução, a gente sabe de que forma poderia funcionar. Eu queria pegar o gancho da tua fala, onde quando tu disseste que isso no Freud nunca colocou, né? Que é a questão da neutralidade. Ele foi calado, né? Porque ele fazia uma clínica que era uma clínica totalmente diferente daquilo que era a forma de como era tratada a loucura. Era encarcerado e era falado por alguém, né? Aquela mulher era falada por alguém, ou seja, ela era exposta para que alguém dissesse o que estava acontecendo com ela, não ela dissesse o que ela estava padecendo. Então, essa é uma forma de silenciamento. Isso é a repetição daquilo que a gente vive dentro da nossa prática, de que não se amplie, não se dê a palavra, que não se abra a essa possibilidade de transformação. E, nesse sentido, dentro de uma clínica da violência, esse tema da anistia ele é fundamental para que exista justiça. Então, esse deslizamento de dizer anistia para todo mundo, não é anistia para todo mundo. Essa distinção de quem é que viveu a violência, de quem perpetra a violência, ela precisa de justiça. Então, esse deslizamento do anistia não, que até hoje se tenta, né, que foi feito um pacto lá na Constituição e que hoje continua assim, então vamos deixar tudo assim, vamos anistiar todo mundo. Não, tem que aparecer isso daquilo que pode e aquilo que não pode, porque essa possibilidade de justiça só é feita quando se considera a diferença. Então, essa diferença do público e do privado, essa diferença daquele que fala e daquele que não fala, de quem tem acesso a poder falar ou não tem acesso a falar, isso também é algo da nossa prática. A gente não pode esquecer, e ela não deixa de ser psicanálise por causa disso. Bom, isso...
Essa questão da neutralidade, né, ou da abstinência, acho que valeria também um outro papo à luz de Spinoza, né, pensar em termos das afetações mútuas na clínica, né, que não vai caber aqui. Exatamente. E se a gente tivesse tempo, eu iria falar um pouco o que é, ser, o que é escutar, o que é participar, né, acompanhar pessoas que estão vivendo isso, né, de uma maneira completamente desamparada pelo Estado, né? E, por exemplo, participar do julgamento do assassino do filho da Ana Paula, né? Participar desses 3 dias, né? Como é que é estar na cena, né? É impossível não se afetar, evidentemente, né? Então, como incluir, como trabalhar os afetos e a afetação mútua nesse tipo de clínica, né? Eu acho que é também uma pergunta que a gente poderia, em algum momento, estar desenvolvendo, né? Eu acho que o que nos socorre para poder pensar essa clínica é essa perspectiva spinozista, né? Mas tem uma questão bastante importante para desenvolver aí, porque isso não significa se misturar também, né? Não é o extremo oposto, né? Exatamente. Eu fiquei pensando nessa neutralidade, nessa abstinência e mas só pensando, sim, mas só pensando nessa chegada, né, no trabalho feito quando você está ali, quando você está no território, porque é completamente diferente. E quando que isso talvez não seja um dos caminhos, né? É pensar que eu preciso, às vezes, me colocar assim. E me colocar como Luca, me colocar como um homem preto que está ali fazendo esse cuidado. Porque também é validação. É validação e eu estou vendo isso que está acontecendo. Isso está colocado na mídia que não é importante, o Estado não está chegando aqui para além da violência, então essa dor não está sendo cuidada, não está sendo vista, está sendo colocada sempre nesse lugar. Não importa. Então, quando eu me coloco aqui, isso também me dói? Isso também é uma injustiça para mim? Eu vou chorar aqui do teu lado também? Porque faz sentido, eu estou lidando com os afetos, eu também estou sendo afetado, e aí sim eu consigo esse vínculo. E aí eu vejo um processo terapêutico dando início, e aí crescendo e tomando forma e potência, né? A potência seja chegar no atendimento comigo ou andando pela rua e o paciente virar para mim: meu psicólogo, te amo. Isso para mim é fantástico. E aí sim, eu preciso me colocar dessa forma. E for para gritar, te amo de volta, grito. Porque faz parte, é construído. Porque a gente consegue ver que essa pessoa está te vendo no território, está ali com você, está caminhando do teu lado. E aí tem potência, porque já tem tanta dor sendo colocada ao mesmo tempo, e a gente precisa estar ali validando, tipo, sim, essa dor está existindo, eu estou vendo ela, e a gente vai cuidar disso juntos. De uma forma ampliada, cuidando em parceria, né? Em rede, sempre importante. Acho que é isso. Adoro que é dirigida a Leila, cara. Eu adoro. Eu sei, mas é 1 minuto. Posso falar 1 minuto? Mas é horrível, sinceramente. Para retomar depois, né? Para retomar depois, mas eu preciso enunciar, senão a gente não consegue nem retomar depois, né? O Ferenczi, quando ele resolveu criticar a regra de abstinência, né, ele tentou muita loucura, né? Tentou análise mútua, depois reviu, fez autocrítica e tal, mas não renunciou à mutualidade, né? Porque a mutualidade é você poder sentir com o outro, se separar do outro e poder aí agir de conformidade com aquilo que te afetou, corpo, alma e mente, né? Você elabora junto, né, o que foi uma afetação do campo transferencial, né? Nenhum nem outro, entre os dois. Só isso, só para formular. E não é abstinência, né? É a neutralidade que ele...
Muito obrigada, gente.